CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade está no ar. Estamos chegando mais cedo durante esse mês de dezembro e ao longo do período de horário de verão brasileiro. Então você já sabe, todo sábado, mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, eu estou por aqui no CBN Universidade, o programa que é produzido por estudantes dos cursos de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG. E temos a supervisão dos profissionais da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Fica ligadinho com a gente que o programa de hoje está com muita informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande. Nos destaques de hoje, nós trazemos o assunto insegurança e a necessidade da garantia do direito à segurança, que é considerado essencial, de acordo com a Constituição. Aí os teóricos discutem se as políticas públicas sociais, elas estariam dentro da ideia de segurança pública ou é a segurança pública que deve estar dentro das políticas públicas sociais. Tem as informações sobre um projeto da UEPB em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, que capacita agentes de saúde do município contra as arboviroses. No programa de hoje tem várias curiosidades sobre a produção cinematográfica. Você sabe o que é um documentário ou quais são as categorias dos filmes? Pois é, essas são apenas algumas perguntas que vamos responder para você hoje aqui no programa. E construir o discurso do cinema considerando não só os diálogos entre atores, mas a própria condução da história, ela acontece também mediante a fruição e a fluição, a fluência das imagens conseguidas e captadas pelas lentes de um diretor de fotografia. E ainda tem um trabalho de extensão desenvolvido pelo Departamento de Jornalismo da UEPB que leva a exibição de filmes para várias comunidades aqui de Campina Grande. Fica ligadinho com a gente que o CBN Universidade de hoje está apenas começando. Apresentação: Carol Santos. E a gente começa o programa de hoje falando sobre insegurança. Estamos no mês de dezembro, um período que historicamente é mais violento, seja no número de mortes, acidentes de trânsito, pois se tem muitas festas, bebida, fatores que influenciam para o aumento dos acidentes, sem contar na violência provocada pela falta de segurança. Logo no início do mês, toda a cidade presenciou o caso do supermercado que pegou fogo no bairro da Liberdade por causa de ladrões que queriam roubar o dinheiro no local. A cidade amanheceu com muita fumaça. A notícia foi manchete em todas as rádios e o clima de insegurança só aumenta. E é justamente sobre o direito à segurança o comentário de hoje do professor Luciano Nascimento. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Alô, Carol, nossos bem-vindos aos ouvintes da CBN Campina Grande 103,5. O tema é segurança pública. A segurança pública sempre foi um tema de relevância na sociedade brasileira, porque nós não identificamos algum momento em que o país tenha se apresentado como seguro. Portanto, há uma indagação fundamental nesse tema. O quanto há de segurança na segurança pública brasileira, né? Já que as médias e grandes cidades do Brasil são atingidas por momentos de insegurança e esses momentos se repetem em uma velocidade cada vez maior, expandindo a sensação de insegurança para com os cidadãos, o cidadão comum, enfim, todos aqueles que têm que levar e conduzir a sua vida cotidianamente. A ideia de segurança pública no Brasil, ela adquire uma relevância, digamos assim, lógica e sistemática a partir do governo FHC, nos anos 90. Portanto, nós tivemos ali uma organização da Secretaria Nacional de Segurança Pública e Justiça Criminal. Nós tivemos uma série de iniciativas pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, mas efetivamente ela vai se traduzir de forma lógica e sistemática nos dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundamentalmente com a criação de um organismo nuclear, que é o PRONASH, o Programa Nacional de Segurança Pública, que se deu através da Lei 11.530 de 2007, que designou para esse programa, portanto, uma quantia em torno de 6 bilhões e 700 milhões de reais
sociais para um período que iria de 2007 a 2012 para tratar de modernização da segurança pública, valorização do policial, reorganização do sistema penitenciário, políticas de investigação e combate à corrupção policial e à criminalidade organizada, construção de territórios de paz, a integração do jovem e da família num contexto social de inclusão e a própria ideia de segurança como um paradigma a ser realizado na ideia de convivência social e humana. Mas isso, mesmo com a criação do PRONASH, do Programa Nacional de Segurança Pública, mesmo dentro do PRONASH, o que fez nascer as OSCIPs, as organizações sociais de segurança pública que estariam ou que assumiriam a questão social dentro da segurança pública, né? Porque falar de segurança pública não é apenas falar de viatura policial na rua, não é apenas falar de policiamento extensivo. Segurança pública é um conjunto de tecnologias, ou seja, é investigação científica, ou seja, por uma polícia judiciária, uma polícia que possa se antecipar aos fatos delituosos, que ela possa, através da investigação científica, evitar a conduta que nós chamamos de conduta delituosa ou criminosa prevista no Código Penal ou em uma lei extravagante, portanto que ela evite aquilo que nós chamamos de crime ou delito que causa a insegurança pública. Para além disso, segurança pública também envolve o equipamento, a modernização das forças de ordem, das forças de inteligência do país e, finalmente, segurança pública envolve a questão social, ou seja, as políticas públicas do Estado influenciam na ideia de segurança pública. E aí os teóricos discutem se as políticas públicas sociais elas estariam dentro da ideia de segurança pública ou é a segurança pública que deve estar dentro das políticas públicas sociais. Essa é uma discussão, esse é um debate vivo na linguagem e no discurso jurídico, político brasileiro. Mas, enfim, a questão maior é que nós temos no país um alarde, né, social em relação à ideia de segurança pública e o Estado não consegue, até então, minimizar essa ideia de insegurança pública. Mesmo com as diversas criações em que nós saímos de uma centralidade da segurança pública no Brasil, ou seja, a União era competente para elaborar, formular, organizar a ideia de segurança pública. Depois, a partir do PRONASH, do Programa Nacional de Segurança Pública e uma série de outras iniciativas, essa competência ela foi mitigada, ela foi flexibilizada e os estados e os municípios passaram a ser protagonistas também na segurança pública. O Estado sempre esteve ali presente para a organização da segurança pública, os municípios nem tanto, mas os municípios passaram a ser protagonistas de segurança pública. Em que sentido? No sentido da realização dos direitos sociais, no sentido de uma reorganização e uma efetividade do sistema educacional municipal, a ideia de inclusão social a partir do município, afinal de contas as pessoas vivem no município e, portanto, nós temos, a partir do PRONASH, 3 sujeitos competentes para tratar da ideia de segurança pública: a União, os estados e o município. Mas mesmo assim, a segurança pública ainda se traduz como uma incógnita no Brasil. Os acontecimentos de violência, os acontecimentos principalmente no que os órgãos de segurança pública chamam de CVLI, ou seja, os crimes violentos, letais, intencionais, eles são sempre cada vez maiores, ou seja, o número de homicídios no Brasil foge a qualquer índice estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Nós temos aí um pouco mais de 23,45 mortes por 100 mil habitantes, né? Quando países como a Itália, por exemplo, têm um índice de 0,07 mortes por 100 mil habitantes. Portanto, nós estamos muito longe de uma ideia de civilidade e, portanto, de diminuição desses índices no campo dos CVLIs. A questão dos assaltos, a questão do roubo e do roubo qualificado atemoriza a sociedade, aumenta e expande a ideia de insegurança pública no Brasil. A segurança pública, finalmente, ainda é uma temática tenebrosa para o Estado brasileiro. Mas é bom, para concluirmos, deixarmos a mensagem de que segurança pública é aquele conjunto de tecnologias. Envolve inteligência, envolve polícia e envolve realização efetiva do social, dos direitos sociais. Se deixarmos de fora uma dessas vertentes, não teremos a realização efetiva da segurança pública no Brasil. Valeu, Carol. Nosso abraço aos ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM e até a próxima fala aqui na coluna Direito e Cidadania na CBN.
Obrigada, Luciano. E só lembrando a você, estudante da Universidade Estadual da Paraíba, do Campus 1, aqui de Campina Grande, e também da vizinha Lagoa Seca, é que a colação de grau para quem conclui o curso no período letivo 2018.1 acontece na próxima sexta-feira, dia 21 de dezembro, na Casa de Show Espásio, que fica ali às margens da BR-230, no bairro do Catolé. A indicação do cerimonial é que os formandos possam chegar mais cedo para se organizar para a colação que está marcada para começar às 5h30 da tarde. Participar de um momento como esse é mágico e você, concluinte, não esquece de assinar a lista de presença, pois ela é pré-requisito para que você receba o seu diploma da graduação. Parabéns a todos os novos profissionais formados pela UEPB. Agora a gente vai de intervalo rapidinho aqui no CBN Universidade. Na volta, vamos falar sobre uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Prefeitura de Campina Grande para o combate a arboviroses através do uso de dispositivos móveis na cidade. E ainda no programa de hoje, vamos falar sobre cinema, com algumas curiosidades sobre a sétima arte. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade, de volta nesta manhã de sábado, dia 15 de dezembro, para falar sobre o combate às arboviroses, que são as doenças transmitidas por insetos. A Zika e a dengue são exemplos de arboviroses. De acordo com a Secretaria de Saúde de Campina Grande, o último levantamento feito na cidade apresentou um índice de infestação do mosquito Aedes aegypti de 3,5%. Isso quer dizer que em 3,5% do total de casas visitadas foram encontrados focos do mosquito. Esse índice é considerado de risco médio de proliferação das doenças. E o dado foi comemorado, já que em Campina Grande, ao longo do ano, o índice de infestação do mosquito Aedes se mantinha superior a 4, considerado de risco alto. Só que a tendência de incidência de casos nesse período de verão é sempre maior. E para ajudar no combate às arboviroses, 45 agentes de vigilância ambiental do município participaram de um curso promovido pela Universidade Estadual da Paraíba. As atividades foram de 40 horas aula e os agentes aprenderam sobre o uso dos dispositivos móveis como forma de ajudar no combate ao mosquito Aedes, como forma de documentação do trabalho efetivado. Conversamos com a professora Silvana Santos, que coordenou os trabalhos, e vamos ouvir o que ela falou sobre esse projeto, o Zika Mob. Esse é um curso que foi feito, é o projeto Zika Mob, que é o uso de dispositivos móveis. Foi um curso feito via dispositivos, via celular. Então tem algumas missões, uma série de missões que eles tinham que executar, e aí para ganhar um prêmio no final. Então tem uma premiação agora. Então era como se fosse uma disputa, como se fosse uma zicana, Essas atividades vão ser feitas o ano que vem com os alunos do ensino médio. E a ideia é que eles avaliassem as atividades, dando assim um retorno para a gente se estava correto ou não, se deveria modificar ou não. Todo esse trabalho, ele se baseia no uso dos celulares, a aprendizagem do conceito de aprendizagem móvel. Então eles tinham vídeos, videoaulas à distância e missões para executar. Toda atividade eles comprovavam as missões fazendo vídeos que eram postados nas redes sociais. Então, quem quiser dar uma olhada no nosso trabalho, é só entrar no Zika Mob UEPB, no Facebook, Twitter ou no Instagram. E aí todos os vídeos que foram produzidos estão lá. Eu acho que é bastante bacana. Obrigada, professora Silvana Santos, coordenadora do projeto Zika Mob. E também conversamos com a representante dos agentes de vigilância ambiental do município, a Rossandra Oliveira. Ela disse que a capacitação promovida pela UEPB foi de muita importância para os profissionais. Vamos ouvir. Esse curso do Zika Mob foi muito importante para os agentes porque apresentou a eles uma ferramenta nova, uma forma mais interativa de trabalhar, uma que eles utilizem mais a parte da informática, que a gente está muito acostumado com papel, mas teve uma importância muito grande para o aprendizado no dia a dia deles. Obrigada, Rossandra Oliveira. E a ideia desse projeto é levar a capacitação no próximo ano para estudantes do ensino médio de escolas públicas da cidade. E essa parceria entre a UEPB e a Prefeitura Municipal de Campina Grande contra as arboviroses precisa da colaboração de todos nós, porque não adianta apenas o trabalho dos agentes nas ruas, Cada morador precisa fazer a sua parte nessa luta contra o mosquito transmissor de tantas doenças e causador de várias mortes.
Vamos nos unir nessa guerra e não deixar água parada em local nenhum. Vamos mudar de assunto agora para falar sobre liberdade de expressão. 2018 foi um ano em que muito se falou sobre a censura, sobre a restrição do direito à liberdade de expressão, que é constitucional. No afã de regular esse campo minado, que é o da comunicação nos tempos atuais, de tentar coibir as poderosas fake news ou de buscar dar razoabilidade às notícias publicadas pelos veículos de comunicação, a Justiça acabou promovendo um cerceamento do exercício jornalístico. Isso acontece em meio a um período de crise na imagem e na credibilidade do jornalismo convencional, frente a tantos desdobramentos políticos no país, veiculados diariamente pelos canais de comunicação. Basta dizer que quase um quarto do próprio público entende que é necessário ter controle sobre a mídia, ter censura, o que é muito ruim para todos nós. E é sobre esse assunto o comentário de hoje de Givaldo Cavalcante. Comunicação e sociedade. Bom dia, Carol, e bom dia para você que acompanha o CBN Universidade deste sábado. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os principais assuntos de 2018, já que o ano está chegando ao final, e tomei um susto quando vi a quantidade de notícias sobre censura que consumimos. De 2016 para cá, mais de uma centena de casos envolvendo a divulgação de informações públicas pairaram sobre o significado mais cruel da palavra proibido. E os casos são diversos, sejam eles violações contra jornalistas e meios de comunicação, censura a manifestações artísticas, censura nas redes sociais, enfim. Foram muitos fatos importantes que foram proibidos pela Justiça de chegar ao conhecimento das pessoas pelas mais diversas justificativas. Só um exemplo de como esse assunto vem ganhando destaque no noticiário: ano passado, os jornais O Globo e a Folha de São Paulo foram proibidos de divulgar reportagens sobre a chantagem de um hacker contra a primeira-dama Marcela Temer. Atendendo a uma ação do Palácio do Planalto, a Justiça proibiu os jornais de divulgarem reportagens sobre o processo. E esse ano, o ministro Luiz Fux proibiu a Folha de São Paulo de realizar no mês de setembro uma entrevista com o ex-presidente Lula, preso desde abril. E isso foi o suficiente para o veículo classificar essa decisão como um ato de censura. Esses são apenas alguns exemplos de quando a justiça atravessa a rua e interfere diretamente em um direito constitucional garantido aos veículos de comunicação. Recentemente, outro caso de interferência no trabalho da imprensa foi a proibição da TV Globo em divulgar informações sobre a investigação dos assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. A justificativa é de que a divulgação de informações prejudica o bom andamento das investigações. Investigações essas que já duram mais de 8 meses e o caso continua sem ser desvendado. E se essa quebra de braço entre imprensa e justiça já não fosse o bastante para nos preocupar, ao tomar conhecimento de uma pesquisa feita recentemente pelo Instituto Datafolha, que aponta que 23% dos entrevistados apoiam censura à imprensa, aí, meu amigo, não é possível prever onde vamos parar. Ser a favor da censura é a mesma coisa que lutar contra a democracia. E esse caminho o Brasil já trilhou e precisamos lembrar que não foi fácil chegar até aqui. Impedir a imprensa de exercer seu papel, concordando com a censura, é algo que não resolverá nossos problemas. O trabalho da imprensa precisa ser feito, precisa ser fiscalizado, mas não é através de medidas restritivas. Você concorda? Gostou desse assunto? Interaja conosco através das nossas redes sociais. Mande sua opinião para a produção do CBN Universidade através do @CBN Universidade pelo Instagram, ou se preferir, pelo 98821 6066, que é o nosso número no WhatsApp. Um abraço, bom dia e até a próxima. Obrigada, Givaldo. Até a próxima coluna. E olha só essa informação. No início desse mês, foi inaugurada na cidade de Monteiro, no Cariri do Estado, a nova estrutura do Campus 6 da Universidade Estadual da Paraíba, onde funciona o Centro de Ciências Humanas e Exatas. O campus da UEPB na cidade de Monteiro tem 12 anos e só agora vai ter sede própria. O novo espaço tem 4.465 metros quadrados de área e conta com 18 salas de aula, sala de estudantes, espaço de atendimento ao aluno, sala de professores, secretaria, sala de reunião, almoxarifado, coordenação, copa, lavabo e vestiários. Ainda conta com guarita de vigilância,
lixeira, cozinha, banheiros feminino e masculino, elevador e rampa de acesso ao pavimento superior, área de circulação e tem também espaço todo urbanizado e com acessibilidade para pessoas com deficiência. De acordo com o diretor do Campus 6, o professor Adeilson da Silva Tavares, a nova sede da UEPB em Monteiro receberá inicialmente os cursos de Letras, Português e Espanhol e o de Ciências Contábeis, que devem ser iniciados no próximo semestre. Só posteriormente, as demais graduações oferecidas e as ações do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica devem ser mudadas para a unidade recém-inaugurada. A obra foi construída com recursos próprios do governo do estado, no valor de quase 10 milhões de reais. E agora o Campus 6, da Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Monteiro, está de cara nova. Parabéns à cidade de Monteiro, que só cresce e fortalece o Cariri paraibano. Agora é hora de um breve intervalo, mas fica sintonizado na CBN Campina Grande, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia, que daqui a pouco estamos de volta para falar sobre cinema e produções cinematográficas. Tem ainda um projeto bem legal da UEPB que leva a exibição de filmes para as comunidades periféricas aqui na cidade. É rapidinho, agora você fica com o repórter CBN. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade está de volta e agora vamos fazer um momento Comunicurtas UEPB. Calma, que o festival já terminou e a gente sabe disso, mas é que trouxemos para você algumas informações e curiosidades sobre a sétima arte. Para explicar para a gente, o estudante de Educomunicação pela UFCG, Joab Freire, conversou com a professora de cinema Cássia Lobão. Ela explicou para a gente sobre as categorias dos filmes de acordo com o tamanho. Vamos ouvir. Um filme de até 20 minutos é considerado um filme curta-metragem, enquanto que um filme com, em média, 40 minutos é considerado média-metragem, o que não é muito comum. E um longa-metragem é a partir de 80 minutos, ou seja, aí esse ato que fica entre 40 e 80, ou seja, também seria um filme de média-metragem. Quando se fala em filme de curta-metragem ou longa-metragem, diz respeito justamente a isso, ao tempo de duração do filme, após toda a finalização, a montagem do produto. A professora Cássia Lobão também explicou sobre o que é documentário na produção cinematográfica. Se liga aí. O documentário que se avizinha muito dessa linguagem que foi convencionada a ser utilizada nas reportagens das TVs abertas brasileiras. Uma reportagem que você expõe alguma situação mediante uma narrativa em voice-over e a exposição das imagens concomitantemente a essa narração. Um documentário, ele fica entre o jornalismo e uma produção artística. O documentário, costumo dizer que está para o cinema, assim como a crônica está para a produção do jornalismo impresso. Ou seja, é um gênero meio híbrido entre a arte e entre a não ficção, ou seja, entre o jornalismo. E para finalizar esse momento curiosidades sobre a sétima arte, você sabe que na produção cinematográfica tem várias funções, desde produção, edição, finalização, diretor de fotografia, roteirista, plator, entre outras pessoas que trabalham nos bastidores para que o projeto seja executado. A professora de cinema Cássia Lobão explica um pouco sobre as funções dentro de uma produção audiovisual. Vamos ouvir o que ela disse. O diretor é o grande maestro que assina a obra em sua conjuntura plena, enquanto o diretor de fotografia, ele é o responsável pela captação de imagens, mas não só por isso, pela concepção estética nessa captação de imagens, porque tanto você pode fazer isso mediante recursos, digamos assim, já inscritos no repertório, um feijão com arroz de planos e movimentos, como você pode ousar nessa captação de imagens e construir o discurso do cinema, considerando não só os diálogos entre atores, mas a própria condução da história, ela acontece também mediante a fruição e a fluição, a fluência das imagens conseguidas e captadas pelas lentes de um diretor de fotografia. Nem sempre a gente encontra uma ambiência pronta para que sirva de set numa filmagem. Então é preciso que haja também a direção de arte, que é quem constrói justamente essa ambiência, ou seja, quem vai construir todo
todo o elemento cênico, digamos assim, e também em algumas circunstâncias de figurino e de maquiagem que vão dar conta de construir o que a gente chama de verossimilhança, ou seja, a verdade, a semelhança com a verdade que deve existir naquela história. Tem o preparador de elenco ou direção de atores, enfim, que também é quem prepara o elenco que vai atuar, e se tratando de um filme de ficção. E precisa também, claro, do roteirista, que é quem vai fazer a proposta de, digamos assim, de história, de narrativa a priori do filme. Antes mesmo de ele ser filmado, ele vai ser concebido por escrito, mediante um texto, digamos assim, que vai ser repassado para as pessoas envolvidas. A equipe do CBN Universidade agradece a disponibilidade da professora Cássia Lobão em poder nos responder essas curiosidades. E durante o 13º Comunicurtas UEPB, a novidade foi a mostra competitiva Tropiquiz, que trouxe filmes com temáticas sobre grupos subalternos. E para entender um pouco sobre o termo e a ideia da mostra em si, a equipe de rádio conversou com a idealizadora, a assistente social Rebeca Souza. Vamos ouvir. O queer é um termo americano, em inglês, que é agregado, na verdade, pelos movimentos sociais, né? Principalmente os movimentos de rua, como dos LGBTs, pela emancipação das mulheres, do povo negro também, e do movimento indígena, que é chamado Two Spirit, né? Então, o queer, ele quer dizer abjeto. Ele agrega todos os corpos que são abjetos, todos os corpos que são subalternizados pela sociedade, né? E aqui a gente absorveu termo e quis fazer uma espécie de antropofagia, né? No caso, trazer o queer e tornar ele latino, com trópicos, né? Então, Tropiquiz, por isso o nome da mostra. Eu sou graduada em Serviço Social pela UEPB, participei de um grupo de estudos do Todos Juntos Somos Fortes e do Núcleo de Tecnologia Social Ninetes, que é em homenagem à travesti Ninete, foi assassinada na rua João Pessoa. Então, faz 5 anos já que eu venho pesquisando queer. Pode ser com uma teoria, né? Tem gente que gosta de dizer que não é uma teoria, mas são estudos, né? Estudos nessa área, né? Que agrega várias possibilidades e várias formas de ver as coisas, né? Principalmente trazendo a questão de ver o poder como uma rede tensionada e de ver também formas de resistência. Então, há 5 anos que eu desenvolvo essa pesquisa no queer e eu quis trazer também uma tendência que está se estendendo no mundo inteiro, que é os festivais de cinema queer. Tem o de Toronto, no Canadá, tem o de São Francisco, tem o do Kansas, tem também o de Portugal. A gente teve o Festival do Rio também com essa temática, o Recifest também teve uma mostra com essa temática e agora o Comunicurtas. Espero que seja a primeira edição de muitas, né? E que o queer, aí o cinema queer, que na verdade é um cinema que vai mostrar um entrecruzamento entre resistências, né? Construção de resistências e entre estética e política. No caso, a gente espera, né, e a gente vai mostrar aqui cotidianos de pessoas e suas afetações e suas experiências. E, quem sabe, é a primeira edição de muitas que virão. Obrigada, Rebeca Souza, idealizadora da mostra Tropiquiz do Comunicurtas UEPB. E ainda falando sobre a 7ª arte, o Departamento de Jornalismo da UEPB está com um projeto bem legal, que leva a exibição de filmes para moradores de vários bairros aqui de Campina Grande. A reportagem é de Emanuele Carvalho. Para disseminar o cinema produzido na Paraíba entre os próprios paraibanos, é que surgiu a ideia do projeto de extensão do curso de jornalismo da UEPB em Campina Grande, Cinema de Bairro. O projeto, coordenado pelo professor Rômulo Azevedo, envolve alunos de jornalismo da instituição e a comunidade local. O projeto Cinema de Bairro surgiu da seguinte ideia: esses filmes que são produzidos aqui em nosso estado, como de sorte em todo o resto do Brasil, são filmes financiados com dinheiro público, através de leis de incentivo, renúncia fiscal. E muita gente que são produtores desses filmes, no caso o povo, quando o cara compra 1 quilo de açúcar, compra uma caixa de fósforo, está ali um imposto embutido, e é exatamente esse imposto que vai financiar esses filmes. Mas essas pessoas nem sabem que esses filmes existem. Então nós tivemos a ideia de criar esse projeto que vai levar para essas pessoas, em tese que são as produtoras desses filmes, os filmes produzidos aqui na Paraíba, em sessões realizadas na Sociedade de Amigos de Bairros aqui de Campina Grande. A ideia inicial era essa, mostrar esses filmes, ou seja, o cinema paraibano existe e está aqui os filmes.
Essa é a ideia inicial do projeto. Iniciado em maio deste ano, o projeto tem na equipe 9 participantes, sendo 5 bolsistas e 4 voluntários. Em dupla, o aluno bolsista e o aluno voluntário ficam responsáveis pelas exibições para garantir que a cada semana as mostras sejam realizadas em vários bairros da cidade. Para a escolha dos filmes, a equipe do projeto considera alguns critérios, como vídeos premiados em festivais com classificação livre e que promovam a diversidade de gêneros. As atividades começam às 6 horas da noite com os preparativos para levar a estrutura da universidade até a comunidade. Uma tela, uma caixa de som, um notebook e um retroprojetor são os equipamentos necessários para exibir os curtas-metragens produzidos por cineastas paraibanos e nordestinos. O cronograma é feito mensalmente e a cada semana o projeto circula em um bairro diferente, seguindo uma sequência que é feita em conjunto com as Sociedades de Amigos de Bairros, as SABs de Campina Grande, como explica a integrante do projeto e estudante de jornalismo, Sara Cristine. Uma vez por mês, a nossa equipe vai para a UCES, que é onde se reúnem os presidentes das SABs de Campina Grande. Então, na UCES, a gente fica num local e os presidentes interessados vão até a gente para marcar uma data. Então, a gente faz um cronograma mensal com as SABs interessadas. E nós exibimos 5 curtas-metragens por noite nessas SABs. E os curtas, eles têm indicação livre e eles são todos paraibanos, porque esse é o intuito do projeto. Além das exibições, a estudante Sara Cristine conta que a segunda etapa do projeto visa estimular os moradores a produzirem os seus próprios filmes. A gente tem a segunda etapa, que vai ser quando a gente vai dar oficinas para essas SABs que a gente visitou. A gente volta lá com oficinas de roteiro, de câmera, para ensinarem eles a fazerem os seus próprios filmes. Então, além deles verem filmes paraibanos e entrarem um pouco nesse mundo que não é tão valorizado, que é o audiovisual campinense paraibano, eles vão poder criar os próprios curtas-metragens. O cinema de bairro já passou pelo José Pinheiro, Bodocongó, Nova Brasília, entre outras comunidades de Campina Grande. Emanuele Carvalho para o CBN Universidade. Obrigada, Emanuele. E agora é hora do nosso último intervalo de hoje. Na volta, a gente fala sobre os projetos premiados no Encontro Nacional de Iniciação Científica da UEPB. E ainda tem um comentário do professor Rangel Júnior falando sobre a boemia de Campina Grande. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade neste sábado 15 de dezembro. E o nosso assunto agora é a pesquisa que é desenvolvida nos projetos dentro da Universidade Estadual da Paraíba. É que a instituição promoveu no mês de novembro o 25º Encontro de Iniciação Científica com a temática Sociedade, Educação, Ciência e Tecnologia. Este ano, o evento reuniu mais de 500 projetos de pesquisa, desde as áreas das ciências exatas, humanas, biológicas, agrárias ou da saúde, até as áreas das engenharias elétricas e artes. Os trabalhos foram apresentados através de painéis, debates e palestras. O encontro foi realizado durante 2 dias e no início dessa semana aconteceu a cerimônia de premiação dos melhores projetos. Quem acompanhou foi a estudante do curso de jornalismo da UEPB, Nayala Lacerda. Vamos ouvir a reportagem. A solenidade de premiação aos melhores trabalhos científicos apresentados durante o 25º Encontro de Iniciação Científica, o ENIC, promovido entre os dias 6 e 8 de novembro pela Universidade Estadual da Paraíba, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, aconteceu na última quarta-feira, dia 5 de dezembro. A entrega dos prêmios foi realizada no auditório da Biblioteca Central, no campus 2 da UEPB, e contou com a participação de estudantes, professores e pró-reitores da instituição. Dos 503 projetos apresentados no ENIC, 24 foram avaliados pela Comissão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico como os melhores nas áreas de ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, engenharias, linguísticas, letras e arte, letras e ciências humanas, ciências agrárias, ciências exatas e da terra.
O trabalho aprovado em primeiro lugar na área de ciências biológicas foi um estudo taxonômico sobre uma espécie de planta chamada malvácia. O professor orientador Iranildo Melo falou sobre esse projeto. Esse projeto ele nasceu, na verdade, de um projeto mais amplo que foi desenhado com a finalidade de enfocar plantas, principalmente de interesse econômico. Então, o projeto premiado ele foi desenvolvido ao longo de 2 anos, dentro do programa formal, que é o Programa de Iniciação Científica da Universidade Estadual da Paraíba, e enfocou um grupo de plantas genericamente vulgarmente conhecidas como as barrigudas, que é uma subfamília que pertence a uma família chamada Malvácea, e essa família como um todo tem grande importância econômica, tanto por apresentar espécies usadas amplamente na alimentação humana, como também por apresentar espécies amplamente utilizadas na ornamentação, principalmente de vias públicas. Então, desse modo, ao longo dos 2 anos, especialmente desse primeiro ano, que é o intervalo abrangido pela premiação que Sabrina acaba de receber, levantou esse grupo para o estado da Paraíba. E nesse intervalo foi determinado o número de gêneros e de espécies que ocorrem na flora do estado. Esse trabalho atualmente encontra-se também sendo avaliado. Ele foi submetido há pouco menos de 2 meses a uma importante revista da área. É uma revista nacional, mas é uma importante revista na área da botânica, especial na taxonomia. E agora Sabrina ela vai dar continuidade estudando esse mesmo grupo, mas através da abordagem de um outro grupo de espécies. A estudante orientanda Sabrina Soares Figueiredo relatou como iniciou na pesquisa científica e qual a importância do prêmio para ela como estudante. Eu já fazia parte do laboratório de botânica há 1 ano como voluntária. E aí, após 1 ano de pesquisas voluntárias, eu iniciei na iniciação científica. Fui 2 anos bolsistas consecutivos e agora estou sendo premiada, pelo meu trabalho. E assim, é uma valorização, um reconhecimento para a gente e a nossa pesquisa, né? Isso incentiva a que mais pessoas possam pesquisar e serem premiadas também, Abre novas portas. No campo das ciências exatas e da Terra, o projeto Software Livre e Modelagem 3D, Objetivos de Aprendizagem para o Ensino de Matemática, recebeu o mérito de menção honrosa. O professor orientador Brauner Gonçalves Coutinho explicou a funcionalidade do projeto. Bem, o projeto consiste na criação de objetos de aprendizagem usando a modelagem 3D, para facilitar o aprendizado do aluno em assuntos relacionados à matemática e também à física. A gente abordou o assunto de lançamento de projéteis, que é um assunto da física clássica, e também o assunto de matemática, no caso álgebra vetorial, que a gente criou uma calculadora para que o aluno possa visualizar em 3D operações com vetores. Jefferson Ferreira Belarmino, aluno orientando, ressaltou como o software pode ser utilizado. O intuito do projeto em si era desenvolver programas computacionais utilizando a modelagem 3D que intensificassem, que fossem objetos de aprendizagem para ser utilizados em determinados conteúdos, tanto da física como da matemática. Isso dá um impacto positivo, certo, no aluno. Geralmente os alunos se deparam com aulas tradicionais, o professor só utiliza o quadro e o pincel. Então isso é um recurso inovador que pode propiciar uma melhor obtenção da cognição do conteúdo estudado. A pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, Maria José, falou sobre a persistência da instituição em continuar investindo na pesquisa, apesar dos cortes no orçamento. Apesar dos cortes, as bolsas do PIPIC vêm sendo mantidas. A UEPB tem o dobro de bolsas concedidas em parceria com o CNPq, a contrapartida da UEPB, e nós em momento nenhum deixamos de pagar, inclusive em dia. Dificuldades temos sim, porque a gente não consegue ter um evento como nós fizemos agora em novembro, de grande porte, como se fazia no passado. Até o material que a gente conseguia divulgar, era um material de melhor qualidade. Mas nem por isso nós deixamos de fazer. A gente tem que adequar. Nesse caso, adequamos ao orçamento e também nem por isso a qualidade dos trabalhos deixaram de ser marcantes, com excelente avaliação dos membros externos, que vieram na instituição. Então, a pesquisa na UEPB é uma das atividades que tem sido mantidas mesmo com dificuldade.
Carlos Menezes, coordenador-geral do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, destacou a relevância do ENIC. O nosso evento de iniciação científica é um momento ímpar para os discentes e também para os docentes, onde toda a comunidade acadêmica passa a tomar conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pelos seus pares. Então é um meio de divulgação da ciência, do que está sendo desenvolvido dentro da Universidade Estadual da Paraíba, que são trabalhos de ponta, muito bem avaliados pelo comitê externo do CNPq, bem como um incentivo à vida acadêmica do aluno, que passa a se tornar e a cultivar essa cultura do jovem pesquisador na sua vida acadêmica. Na cerimônia, o reitor Rangel Júnior anunciou que todos os trabalhos premiados serão publicados pela editora da universidade e depois transformados em e-books. Nayala Lacerda para o CBN Universidade. Obrigada, Nayala. E agora é hora da coluna Cultura, Educação e Arte, que hoje traz um tema bem legal, um pouco sobre a perda da identidade boêmia musical da cidade de Campina Grande. Cultura, Educação e Arte, com Rangel Júnior. E aí, beleza? Estamos aqui de novo para trocar algumas ideias acerca da questão da música, da cultura, como isso interfere de alguma maneira na educação das pessoas. E é um prazer a sua companhia. Fala-se, vez por outra, que Campina Grande possui uma identidade boêmia. Aliás, comenta-se muitas vezes que Campina Grande possuía esta identidade boêmia e que ao longo dos anos foi perdendo. E era importante, e considero que extremamente importante, que nós pudéssemos fazer uma reflexão sobre isso. Será verdade? Ou isso também é parte de um processo que a gente muitas vezes não compreende, que acontece em ciclos que às vezes passam, às vezes voltam, e às vezes não, às vezes fazem parte de uma determinada época. Se não vejamos, Campina Grande nos anos 50, 60, viveu o que se chama o auge da era do algodão. Campina Grande tornou-se famosa no país inteiro, no mundo inteiro, que era considerada a Liverpool do Brasil, considerado o segundo maior polo exportador de algodão do mundo, perdia para Liverpool. E aí, nesse período, a cidade era uma efervescência de pessoas de fora, de todo um trânsito de viajantes, de comércio pujante. Isso também envolve uma indústria nascendo ali naquele momento. E esse ciclo econômico da cidade de Campina Grande trouxe também a festa, o ciclo festeiro, digamos assim. Os cabarés que existiam em Campina Grande, quem quiser ler um pouco da história ou quiser pegar informação com os mais antigos, vai descobrir o que era, por exemplo, aquilo que nós chamamos hoje de Rua das Buninas ou as Buninas, aquela região toda que fica ali por trás do Colégio Alfredo Dantas, todo aquele largo das Buninas, de como ele funcionava do ponto de vista da festa noturna em Campina Grande. Isso nos anos 60, 50, 60, com a queda dessa fase áurea do algodão, nós vamos experimentar um novo momento aí nos anos 80, quando Campina Grande, 80 e um pouco ainda dos anos 90, vive o auge da sua vida noturna, com badalação, com barzinhos. Isso também guarda relação direta com o momento da música brasileira, das mudanças culturais que acontecem no Brasil. E Campina vive um auge onde toda esquina tinha um barzinho tocando, onde tinha alguém, uma dupla, um grupo, ou alguém individualmente cantando ao vivo, voz e violão, com um pouco de percussão. E ali se revelaram, inclusive, grandes artistas que hoje ainda continuam em destaque na cena musical campinense, nordestina, brasileira, como, por exemplo, Capilé, que cria daquela época ali, do início dos anos 80. Mas é preciso a gente lembrar que isso também é parte de um processo que envolve a economia, que envolve mudanças culturais e que naturalmente isso vai mudando. Campina Grande, pela sua natureza geográfica, por não ter praias, por não ter um outro tipo de divertimento mais, digamos assim, mais realizado ao ar livre, a semelhança do que ocorre, por exemplo, em Belo Horizonte, os bares se tornam um ponto de encontro, um lugar de sociabilidade, onde as pessoas
se reúnem para um happy hour, se reúnem à noite. Campina tem uma tradição de, nas quartas à noite, sextas e sábados, ser uma efervescência só do ponto de vista das festas, das celebrações, dos encontros nos bares. Isso continua, entretanto, continua num outro